do século XIX, há uma retomada do poder pelas forças da nobreza, de algumas monarquias, né, a partir da Santa Aliança, e retomam o poder que, de forma revolucionária, em várias partes da Europa, tinha sido conquistado pela burguesia. Algumas décadas depois, em vários lugares também da Europa, a burguesia volta a se organizar, e aí, tendo o proletariado como um dos elementos principais dessa luta, vão pegar as armas e buscar retomar o poder. Né? É um período chamado Primavera dos Povos, o governo Robespal dá essa denominação, né? É a Primavera dos Povos. O século XIX é um século intenso, em que, de um lado, os alicerces do capitalismo começam a ser erguidos, em que a burguesia começa a acumular riqueza a partir da expansão do comércio a longa distância, e é esse comércio a longa distância que vai garantir a acumulação de riqueza cada vez maior à burguesia. Essa expansão ela vai levar também a uma disputa muito grande por mercados em regiões que passavam a ser disputadas por aquelas potências hegemônicas ou emergentes naquele momento, Inglaterra, Holanda, a Alemanha, que começava a disputar, a Itália também, a França. Então, Bélgica, essas potências, elas passavam a disputar mercado na América, na Ásia, na África, seja em busca de matérias-primas para produzir produtos industrializados, seja em mercados consumidores, para onde esses produtos seriam enviados a fim de garantir uma maior acumulação de riqueza. Portanto, o século XIX ele vai ser um século marcante para a própria consolidação do sistema capitalista. O sistema esse se consolida efetivamente, a meu ver, no começo do século XX, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Porque o século XIX também vai ser o século dos impérios. Um século ainda de um poder, de certa maneira, muito centralizado, de uma disputa muito grande por esses novos territórios, esses novos mercados, concentrado em alguns poucos impérios. Depois da Primeira Guerra Mundial, com o fim dos impérios, é que nós vamos ter uma, digamos, consolidação do sistema capitalista. Mas, qualquer que seja o momento que nós estivermos falando, a estruturação, a decadência de uma estrutura anterior, do modo de produção econômico anterior em crise, e a consolidação de um outro, esse período aí, esse é um período de transição, e todo período de transição é um período traumático, um período de crise, um período, às vezes, de caos estabelecido. A maneira que a burguesia tinha nesse momento de acumular essa sua riqueza era uma exploração cada vez mais crescente sobre uma camada que fugia do campo e se dirigia para as cidades, e nas cidades vão se constituir uma mão de obra disponível para poder garantir o processo cada vez mais crescente de produção de mercadorias. Aqueles que o Marx depois vai identificar como os proletários. Então nós temos disputa de mercados, nós temos crescimento das indústrias, né? Uma mecanização, um processo de mecanização mais intensa, inclusive a partir daí a luta dos operários contra esse processo de mecanização, porque na medida da necessidade de expandir o mercado, havia a necessidade de aumentar a produção dessas mercadorias, e a necessidade de
buscasse métodos mais sofisticados, tecnologicamente, para poder garantir não só o aumento da produção, como o aumento da produtividade. Ou seja, produzir mais com uma lucratividade maior. Então, aumenta a exploração e, ao mesmo tempo, dá uma perspectiva para os operários de que o seu espaço estava sendo disputado pelas máquinas. Na medida em que, naquele momento, a consciência de classe está sendo formada, os movimentos que surgem, eles teriam se voltando não contra os donos das indústrias, não contra os donos das máquinas. Eles teriam se voltando contra as próprias máquinas. O lutismo foi esse movimento que via nas máquinas a perspectiva de que os operários pudessem perder os seus empregos. Portanto, o século XIX também é um período que vai ser marcado por imensas transformações